em que o Cruzeiro teve lampejos de intensidade, mas acabou sucumbindo às próprias decisões equivocadas, dentro e fora de campo. Logo no início da segunda etapa, uma substituição chama a atenção. Christian, que vinha sendo peça útil na transição e na recomposição, dá lugar a Gabriel Barbosa. A princípio, uma alteração que poderia trazer ganho ofensivo, mas que, ao final, contribuiu para o desmonte do meio-campo celeste. E é justamente esse o ponto crucial. O meio-campo, coração do time, que vinha dando sinais positivos nos últimos jogos, foi desfeito com escolhas que pouco entregaram. Com a entrada de Wallace e Eduardo, dois jogadores que ainda não justificaram as inúmeras chances recebidas, o time perdeu sua capacidade de controlar o jogo. Wallace, em especial, destoou completamente da rotação da equipe. Sem intensidade, sem boa movimentação, e errando em momento-chave, ele acabou engessando a fluidez do setor. Eduardo, por sua vez, mais uma vez entrou e nada mudou. A impressão é clara. Há um ciclo se encerrando, e insistir nessas peças pode custar caro nas próximas rodadas. Quando o Cruzeiro perde seu meio-campo, passa a depender de jogadas esporádicas e bolas paradas. Mas nem nisso conseguiu ser eficaz. Matheus Pereira, que havia brilhado contra o Bahia, teve uma noite para esquecer. Errando passes, demorando na tomada de decisão e mal nas cobranças de falta. O camisa 10 simbolizou a queda técnica de uma equipe que ainda busca equilíbrio e constância. E o reflexo disso tudo foi um jogo que terminou de forma melancólica, com muitos atacantes em campo, mas sem qualquer criação real. Um detalhe que passou despercebido por muitos, mas que foi fundamental para o desarranjo tático do Cruzeiro, foi a necessidade de Leonardo Jardim deslocar Lucas Romero para a lateral direita após a saída de Jonathan Jesus. Isso desarticulou completamente o sistema defensivo e bagunçou ainda mais a estrutura do meio. Romero, um dos pilares da recomposição, saiu da sua zona de conforto, e o time perdeu o encaixe que vinha sendo a sua força. Aliás, é bom destacar, enquanto o meio-campo esteve funcionando com Lucas Romero e Lucas Silva, o Cruzeiro competia, criava e até dava trabalho ao Bragantino. Quando essa espinha dorsal foi desmontada, o time ficou à mercê das circunstâncias do jogo. A partida virou um festival de cruzamentos mal executados, passes errados, principalmente, decisões equivocadas. E em meio a esse caos, Dineno, por exemplo, sequer teve uma oportunidade clara de gol, mostrando como o time se perdeu ofensivamente. A frustração da torcida não é apenas com o placar. É com o desempenho, com a falta de respostas em campo e, principalmente, com a sensação de que determinadas escolhas estão sendo repetidas sem aprendizado. Jogadores que entram, comprometem o funcionamento coletivo e, ainda assim, continuam ganhando espaço. Enquanto isso, jovens da base seguem à margem, sem serem testados mesmo diante de atuações apagadas dos mais experientes. A questão não é só técnica, é também de leitura de jogo. E nessa noite, Leonardo Jardim, um treinador de currículo respeitável, falhou. As mudanças não surtiram efeito e desmontaram o que estava funcionando. O treinador, inclusive, será cobrado e precisa dar explicações consistentes na coletiva. Porque mais do que nunca, a fase exige decisões claras e assertivas. Não dá mais para arriscar apenas pela teoria. É hora de agir com base na prática e no que os jogos estão dizendo. É preciso dizer também, o Cruzeiro teve sim suas chances. Uma bola na trave, algumas finalizações próximas da área, faltas em zonas perigosas. Mas, em todas, faltou precisão, concentração e, sobretudo, maturidade para transformar o controle momentâneo em vantagem. E no futebol, quando você não pune o adversário, ele pune você. Foi o que o Bragantino fez. Aproveitou o erro do Cássio na saída de bola e marcou. Um erro isolado, sim, mas fatal em um jogo tão equilibrado. E se há algo que precisa ficar muito claro, o Cruzeiro tem um bom time titular, mas ainda não tem elenco. Quando as primeiras peças caem, o desempenho despenca. A janela está fechada, é verdade. Mas talvez seja o momento de começar a olhar com mais carinho para a base, dar minutos a quem ainda não foi testado e parar de insistir em nomes que não têm mais a confiança do torcedor. E, possivelmente, nem do grupo. Essa derrota precisa ser tratada como um ponto de virada. Porque o próximo desafio já bate à porta. Quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro encara o Palestino no Chile. E não há mais margem para erro. O time ainda não convenceu na competição continental e precisa, urgentemente, se reabilitar para manter viva a chance de classificação.
Não basta jogar bem por 30 minutos. É necessário consistência e inteligência durante os 90. A cobrança vem com razão. A torcida, apaixonada como sempre, está impaciente com erros repetidos, substituições previsíveis e atuações que oscilam demais. O que se espera, diante de tudo isso, é que Jardim e seu staff façam uma avaliação profunda, revejam conceitos e tragam de volta a competitividade que vimos diante de São Paulo e Bahia. O Cruzeiro pode mais, mas precisa querer mais. E para esse duelo decisivo na Sul-Americana, o time terá que demonstrar maturidade. Será preciso controlar o jogo, punir o adversário nas oportunidades criadas, principalmente, manter um meio-campo coeso. A lição foi dada em Bragança. Cabe agora assimilar e corrigir. Porque se repetir os mesmos erros, o preço pode ser alto demais para uma equipe que começou o ano com grandes expectativas. A pergunta que fica agora é: torcedor, o que você faria diferente? Quais mudanças você gostaria de ver já contra o Palestino? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Cruzeiro. Seguimos juntos, na expectativa de dias melhores para o Cabuloso.